Definir o comunismo como estatização dos meios de produção, como fazem o Sr. Marco Antônio Villa e seus admiradores, que por incrível que pareça existem, é descrevê-lo pelo sistema econômico ideal que lhe serve de bandeira e slogan, e não pela sua realidade de movimento político e intelectual com um século e meio de uma história tremendamente complexa. É explicar fatos históricos pela definição de uma palavra no dicionário, procedimento no qual nenhuma pessoa com mais de 12 anos de idade tem o direito de confiar. Procedimento que se revela ainda mais pueril e inaceitável quando a definição é usada como premissa de um raciocínio, ou raciocínio, diria o Reinaldo Azevedo, segundo o qual um partido que não prega ou pratica ostensivamente estatização dos meios de produção não pode ser comunista de maneira alguma. Pois, ao longo de toda a sua história, os grandes partidos comunistas do mundo, a começar pelo da própria URSS, preferiram quase sempre deixar essa meta hipotética e longínqua num discreto segundo plano, ou omiti-la completamente, concentrando-se em objetivos concretos mais imediatos que pudessem compartilhar com outros partidos e forças, ampliando a base das suas alianças possíveis. Característica, nesse sentido, foi a política do Fronte Popular, que na década de 30 angariou apoio mundial para a URSS na base de um discurso antifascista, onde tudo soava como se nenhuma incompatibilidade tivesse existido jamais entre o regime comunista e os interesses da burguesia democrática dos países ocidentais. O velho Partido Comunista Brasileiro de Luiz Carlos Prestes sempre falou muito menos em estatizar a economia do que em defender os interesses nacionais e a burguesia nacional, supostamente ameaçados pelo capital estrangeiro. No período da luta contra a ditadura militar, então, não se ouvia um só comunista, fora do meio estudantil em Ragé ao qual pertencia o Sr. Villa, pregando estatização do que quer que fosse, só clamavam por democracia. Mao Tse-tung, no início da carreira, falou tanto em patriotismo anti-japonês e foi tão discreto no que diz respeito ao fim do livre mercado, que superou Chiang Kai-shek nas simpatias do governo americano, ante o qual fez fama de reformador agrário cristão. Mesmo quando se fala em estatização, na maior parte dos casos ela é sempre parcial e aplicada de tal modo que não fira indiscriminadamente os interesses da burguesia e o direito a toda a propriedade privada dos meios de produção, mas pareça mesmo favorecê-los a título de aliança entre Estado e iniciativa privada. Mesmo no Chile de Allende foi assim. Sendo, malgrado todas as suas mutações e ambiguidades, um movimento organizado de escala mundial, o comunismo sempre comportou uma variedade de subestratégias locais diferenciadas, as quais, não raro, se pareciam tanto com o comunismo de dicionário quanto as intrigas diplomáticas do Vaticano se parecem com a salvação da alma. A famosa solidariedade comunista internacional consiste precisamente numa bem articulada divisão de trabalho, de modo que as ações dos partidos comunistas locais contribuam para o sucesso mundial do movimento pelas vias mais diversas e às vezes até incompatíveis em aparência. Nos anos 30 do século passado, Stalin ordenou que o Partido Comunista Americano se abstivesse de tentar organizar a militância proletária e, em vez disso, se concentrasse em ganhar o apoio de bilionários, de intelectuais célebres e do beautiful people da mídia e do show business, na base de apelos ao pacifismo, aos direitos humanos e à democracia, de modo que o discurso comunista se tornasse praticamente indistinguível dos ideais formadores do sistema americano. Nessa perspectiva, arregimentar militantes e intoxicá-los de doutrina marxista era muito menos importante do que seduzir possíveis companheiros de viagem, pessoas que, sem ser comunistas nem mesmo em imaginação, pudessem, nos momentos decisivos, colaborar com as iniciativas do partido e com os interesses da URSS, usando, justamente, da sua boa fama de insuspeitas de comunismo. Foi por isso que o partido, na América, sempre foi uma organização minúscula, dotada de um poder de influência desproporcional com o seu tamanho. O objetivo dessa estratégia era não só criar em torno do comunismo uma aura de humanismo inofensivo, mas também fazer do capitalismo americano a fonte de dinheiro indispensável à sustentação de um movimento político sempre deficitário quase por definição. A operação teve sucesso não só em desviar para a URSS e para o PCUSA quantias vultuosas provenientes das grandes fortunas privadas, mas em transformar o próprio governo americano no principal mantenedor e patrono do regime soviético, que sem isso não teria sobrevivido além dos anos 40. Quanto a este segundo ponto, é evidente que simples idiotas úteis e agentes de influência não poderiam ter obtido tão esplêndido resultado. Eles serviram apenas para dar suporte moral e político à ação de agentes de interferência, profissionais de inteligência altamente treinados, cuja infiltração maciça nos altos postos do governo de Washington, como se sabe hoje, foi muito além do que poderia ter calculado, na época, o infeliz senador John McCarthy. Por todos esses exemplos, vê-se como é imbecil esperar que um partido saia pregando a estatização dos meios de produção para só então notar que ele é comunista. O próprio PT já deixou clara, para quem deseje vê-la, a
A sua quádrupla função e tarefa no movimento comunista internacional, no plano diplomático, alinhar o Brasil com o grande bloco anti-ocidental encabeçado pela Rússia e pela China. O BRICS não é nada mais que uma extensão embelezada da Organização de Cooperação de Xangai, que já expliquei aqui em 2006.37. 2. Na esfera de ação continental, salvar e fortalecer o movimento comunista, como bem o reconheceram as Farc, mediante a criação do Foro de São Paulo e de um sistema de proteção que permita a transfiguração da narcoguerrilha, ameaçada de extinção no campo militar, em possante e hegemônica força política e econômica. 3. Por meio de empréstimos ilegais e da corrupção, usar os recursos do capitalismo brasileiro para salvar os regimes comunistas economicamente moribundos, como os de Cuba e de Angola. 4. Na política interna, eliminar as oposições, aparelhar o Estado e estabelecer de maneira lenta, discreta e anestésica um poder hegemônico indestrutível. Quem tem toda essa complexa e portentosa missão a cumprir há de ser louco de sair por aí pregando estatização dos meios de produção para assustar e pôr em fuga a burguesia local, sem cuja colaboração o cumprimento da tarefa se torna impossível. Na perspectiva do Sr. Marco Antônio Villa, nada disso é atividade comunista, já que falta estatizar os meios de produção. A desproporção entre a complexidade do fenômeno comunista e a estreiteza mental de um autor de livrinhos compostos de recortes de jornal já é patética por si, sem que ele precise ainda enfatizá-la afetando sua superioridade de portador de um diploma ante os que, sem diploma nenhum, conhecem a matéria porque a estudaram. Como mesmo me incluo entre estes últimos, sendo tão carente de estudos formais quanto Machado de Assis, João Ribeiro, Capistrano de Abreu, Luiz da Câmara Cascudo, Manuel Bonfim, José Veríssimo e outros construtores maiores da cultura brasileira, deve parecer mesmo revoltante ao Sr. Villa que eu tenha acumulado mais honrarias acadêmicas, prêmios literários, citações em trabalhos universitários e aplausos de grandes intelectuais de 3 continentes do que ele, com seu canudinho da PUC e seu currículo mirim, poderá angariar em 30 reencarnações, caso existam. Entre os anos 40 e 70 do século passado, a idolatria dos diplomas, tão característica da Primeira República e tão bem satirizada nos romances de Lima Barreto, parecia uma doença infantil finalmente superada numa época em que a cultura brasileira ia vencendo subdesenvolvimento e igualando-se às de países mais ricos. Um quarto de século de nova república, e sobretudo 12 anos de PT no poder, trouxeram-na de volta com força total, numa espécie de compensação ritual que, sentindo vagamente no ar a ausência da alta cultura desfeita em pó, busca pegar-se supersticiosamente aos seus símbolos convencionais, como viúvo inconsolável que dorme agarrado a um chumaço de cabelos da falecida, para trazê-la de volta. Não é de todo coincidência que entre os sacerdotes desse culto caquético se destacassem justamente alguns daqueles que minutos antes perguntavam, diploma para quê? E buscavam persuadir a nação de que a fé democrática trazia como corolário a obrigação de eleger um semi-analfabeto presidente da República. Uma vez que o partido domina as universidades, é indispensável que elas monopolizem a atividade cultural, marginalizando e achincalhando toda a criação ou pensamento independente. Se o Sr. Villa colabora gentilmente com esse empreendimento, não há nisso nada de estranho, já que ele se empenha também em acobertar as atividades do Foro de São Paulo, reduzindo todo o combate antipetista a uma luta contra a corrupção imune ao pecado mortal de anticomunismo. Qualquer que seja o caso, num país em que 50% dos formandos das universidades são comprovadamente analfabetos funcionais, todo portador de um diploma deveria pensar 2 vezes antes de exibi-lo como prova de competência, para não falar de superioridade.